Olá, pessoal. Boa tarde. Como vocês estão? Tá tudo bem aí? Olha, gente, eu andei observando a vida de algumas pessoas e ouvi falar sobre a solitude. Sim, solitude, essa palavra que quando a gente ouve assim parece ser tão triste, tão pesada, mas eu observei que há também algumas vantagens em você viver a solitude. Eu andei pesquisando isso e eu vim trazer aqui para vocês alguns benefícios da solitude. E eu numerei para você. Eu espero que você passe a ver agora a solitude com bons olhos ou com outros olhos, tá bom? Olha, ficar sozinho às vezes é necessário. Não esqueça que até o Filho de Deus, Jesus, aqui nessa terra ficou sozinho. Houve momentos que ele não tinha pessoas do lado dele. Houve momentos que ele se retirava para um canto separado para poder orar. Agora imagine, se o próprio Filho de Deus, Jesus, estando aqui na terra, ele precisou ficar sozinho, você acha que você, que é humano, que é falho, imperfeito, também não vai ter que precisar de alguns momentos de solitude? Há um tipo de solitude, gente, que é temporária. E há a solitude que é definitiva, quando você resolve se ausentar. E quando eu falo solitude aqui, eu não estou falando apenas no que diz respeito a não ter esposo, a não ter marido, não ter mulher, a não ter namorado. Eu tô falando aqui de solitude num termo geral da palavra, tá bom? Em todas as situações, que é o que eu vou enumerar aqui para você. Olha só, o proveito número um de você estar só. Quando você está sozinho, você relaxa. Você já reparou quando na sua casa tá um monte de gente socado aí na sua casa, gente entrando, gente saindo, falando o tempo todo, pedindo coisas, falando coisas. Você não tem um minuto de sossego porque você tem que dar atenção a todo mundo. Você não consegue lembrar nem de você. Gente, a solitude nesse momento faz falta, porque você precisa de um pouco de silêncio para colocar suas ideias no lugar. Estando sozinho, você relaxa por quê? Um monte de gente trazendo coisas para você, principalmente o problema, te sobrecarrega. Sobrecarrega o seu físico e sobrecarrega também o seu emocional e também o seu espiritual, porque não esqueça, gente, que cada pessoa ela traz uma energia. Agora veja só a seguinte situação: um monte de pessoas ao seu redor, no caso na sua casa, no seu trabalho, né? Você não tem um minuto de descanso. Como que você vai conseguir colocar as ideias em ordem? Porque no trabalho você não pode escolher, né? Porque às vezes você trabalha com o público. Mas na sua casa, a solitude é necessária, porque você pode determinar quem vem e quem não vem. Gente, ficar sozinho um pouco faz você relaxar, tá bom? Número dois, quando você está sozinho, a solitude ajuda você a refletir com calma. Mas refletir o quê? Você vai refletir sobre suas atitudes, sua vida, problemas que aconteceram com você. Quando você está com um monte de gente, você não consegue refletir em nada com calma, porque você tem que dar atenção a todo mundo. Gente, tem casa de pessoas que parece uma rodoviária. É gente que entra, é gente que sai, é o tempo todo, desde de manhã cedo até de noite. Eu fico imaginando como que fica a cabeça do dono da casa de uma casa como essa. Não que você vai ser uma pessoa assim antissocial, não vai gostar de ninguém, mas isso aí todos os dias, em todos os momentos, um monte de gente te assediando o tempo todo, chega uma hora, gente, que você não aguenta, que a cabeça começa a pirar, começa a explodir, porque o ser humano, ele também precisa de um momento de silêncio. Número 3, tá? Quando você tá sozinho, é o melhor momento para você se conectar com Deus. Você viu que eu comecei esse vídeo falando, né, que Jesus, ele se retirava para orar em alguns momentos, ele ficava sozinho. Por quê? Porque ele precisava do silêncio para poder se conectar com Deus. Porque quando tava um monte de gente pedindo coisas para Jesus, era milagre, era cura de doença, era libertação, era um monte de coisa. Jesus, ele estava com a cabeça dele focado em atender aquelas pessoas. Mas ele também, na infinita sabedoria que ele tinha, ele sabia que ele tinha que também se retirar. Tanto que lá nos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, lá na Bíblia, vai ler a Bíblia, tá, gente? Deixa de preguiça, leia. Tá escrito que Jesus se retirava longe para poder orar. E às vezes nem os discípulos iam com ele. Imagine, se o próprio Filho de Deus precisava de um momento de silêncio, imagine eu e você, que somos seres humanos, tá bom? Vamos lá. Quando você
está sozinho, você se conecta com você. Como assim se conectar com você? Olha, gente, o diálogo interno é o diálogo que nós mais temos. Que mais temos. Por quê? Porque nós começamos o dia dialogando com nós mesmos. Quando você está dormindo, você levanta da cama, aí você pensa assim, ó, eu já vou tomar um banho, vou me arrumar para ir para o trabalho. Você está fazendo um diálogo com você mesmo, certo? A gente passa a maior parte do tempo dialogando com nós mesmos, né? Que é a pessoa é a pessoa com a qual a gente mais dialoga, que somos nós mesmos. Mas tem hora que você precisa estabelecer esse diálogo estando sozinho, para que outras pessoas não venham te influenciar naquilo ali e você consiga, ó, colocar sua cabeça no lugar, espairecer um pouco, organizar suas ideias. Gente, é necessário você tirar esse momento, porque se a pessoa não tira esse momento, ela não vai aguentar, tá bom? Quinto, você precisa fazer um balanço da sua vida. Não existe momento melhor para você fazer um balanço da vida do que quando você está sozinho. Você sabe que as grandes empresas, gente, fazem balanço, né? Todo balanço anual, quando vai chegando no final do ano, as empresas costumam fazer balanço. Agora, se uma empresa precisa fazer um balanço da vida, imagine eu e você. Você precisa fazer um balanço da sua vida, o que precisa tirar, o que precisa acrescentar, o que precisa arrumar. E você precisa estar sozinho para isso. Com pessoas ao redor, gente, não dá. Você não respira, você não consegue digerir as coisas. E quando está sozinho, você consegue alinhar coisas na sua mente, no seu coração e na sua alma, que rodeado de pessoas você não consegue. Você viu que eu listei vários benefícios até aqui de ficar sozinho. Existem muitos, gente. Mas esses aqui, eu creio que são os mais importantes, tá? Vamos ver mais um? Ó, quando você tá sozinho, você exercita habilidades, fica criativo, porque com muita gente ao redor não dá. Você já reparou as pessoas que compõem música, poesia, que mexem com arte, né? Pessoas que gostam de escrever. Qual que é o amigo dele ou dela? A solidão, a solitude. Por quê? Estando perto de muita gente, você não consegue criar direito, porque você perde o foco, certo? Você não consegue criar, ó, grandes poesias, livros que foram escritos, novelas, filmes. Começou de uma pessoa que estava sozinha, teve uma ideia e elaborou isso. Lógico, né? Depois ela vai precisar de pessoas para poder fazer o filme, a novela, a peça de teatro, mas inicialmente ela estava sozinha. Por quê? Porque a ideia veio no momento que ela estava mais sensível. Quando você está sozinho, você discerne mais as coisas, você observa detalhes que antes você nem se tocava. Você consegue fazer coisas melhores. Tá vendo como existe bastante benefício de estar sozinho? E quando eu falo solitude, gente, não é só solitude, né? Como eu já falei, de homem ou de mulher, de casamento, de namorado. É a palavra solitude no sentido amplo. Mas falando agora dessa solitude em que você está sem seu marido, você está passando por um divórcio, você está sem sua mulher, você terminou seu relacionamento, seu namoro, seu noivado. Isso tá te doendo muito, porque as coisas terminaram de uma maneira que você não queria. E você às vezes pensa que é o fim, que não vai conseguir sobreviver. Eu tô aqui para te dizer, gente, que não é o fim, não. Você consegue viver bem sim, não estando casado, não estando namorando, porque você não deve condicionar a sua felicidade a uma pessoa. Você não tem que depender que tem um monte de gente do seu redor para poder você ficar feliz, não. Porque, primeiro, não é toda hora que você vai ter as pessoas ao seu dispor. Não vai ser toda hora, gente, que você vai ter uma pessoa para ir no cinema com você, no shopping, para almoçar com você, para jantar. Nós viemos para esse mundo sozinhos e vamos voltar desse mundo para a eternidade sozinhos, né? Você vê que isso aí é um fato. Isso não quer dizer que não é gostoso ficar entre amigos. Lógico, é gostoso estar entre amigos. É gostoso você estar com a pessoa que você ama, você estar casado. Mas, se você também estiver junto com uma pessoa que você ama, mas você não está feliz nesse relacionamento, sozinho seria até melhor. Porque às vezes você está com um monte de gente ao seu redor, você até fica se valendo dessas pessoas. Não, eu tô cercado de amigos, eu tô ao lado de uma pessoa, mas até quando isso te traz felicidade, né? Porque diz que a solidão a dois, né? Ela
dói mais, né? Quando você tá com muita gente, mas você se sente deprimido e vazio. Porque as pessoas confundem, né? Elas acham, só porque a casa dela tá cheia de pessoas, ela tá rodeada de pessoas, que todo mundo tá do lado dela. Às vezes, gente, as pessoas estão reunidas. Não quer dizer que elas estejam unidas. Porque você não sabe o que traz dentro delas. Cada pessoa, gente, traz um objetivo, uma energia. E nem todo mundo que tá perto de você está ali unido com você. Tá? Às vezes está perto fisicamente, geograficamente, mas às vezes o coração dela tá gelado para com você. Tá vendo como muitas vezes é bom você ficar sozinho? Deus, ele fez o ser humano com a capacidade de ser adaptável. Ele tanto se adapta vivendo em grupo, né? Porque também a gente vive em sociedade, né? A maioria das coisas que a gente faz em nossas vidas é sozinho. Algum ser humano está nos servindo e a gente está fazendo alguma coisa para outro ser humano. Eu não estou dizendo que você vai se refugiar para uma floresta, que você vai tratar mal as pessoas. Não, tendo pessoas ao seu redor é muito gostoso também, a amizade, o momento que você está ali cheio de pessoas. Mas você, gente, não dependa disso para ser feliz. Aprenda a amar também a solitude. Porque tem os benefícios, os quais eu já falei aqui. Eu espero que você tenha entendido. Eu poderia falar muito mais, né? Mas o vídeo já está longo. Mas esses daqui vão ser os suficientes para você que está vivendo uma solidão, um divórcio, de repente um luto, né? Que é uma coisa muito triste quando chega um luto da vida das pessoas e elas vão ter que continuar, né? Porque quando alguém se vai de nossa vida, nós temos que ir embora. A minha mãe mesmo, ela já não está aqui no mundo, né? Mas aquilo que ela me ensinou, eu guardei dentro de mim. Então eu tive que aprender a lidar com essa solitude de não ter mais a minha mãe do meu lado, né? Porque ela precisou ir embora para Deus, né? Um dia também eu irei e meus filhos vão ter que aprender a ficar sem mim. E aí a vida segue, gente. Não é a gente que determina quem que vai primeiro, se é mãe, se é pai, se é filho. Eu sei que seja como for, é uma dor muito grande, né? De repente, eu tô falando de uma maneira respeitosa com você que de repente tá de luto, você perdeu alguém que você ama, né? No sentido de não estar mais nesse mundo, né? É muito triste, é uma solitude forçada, mas você vai ter que conviver com isso. Ainda agora tá muito recente, você ainda vai digerir, mas Deus vai ter que te dar forças para que você viva, né, esse momento, porque tem coisas, gente, que não estão no nosso controle. Assim como também um divórcio. Existem casais que juram se amar durante 30, 40 anos. E a gente vê por aí, quando a gente ouve falar, já estão se separando. Ninguém casa para ficar sozinho. Se você casa, é porque você quer ficar eternamente. Mas sabe qual é uma grande verdade nessa vida? Nada nessa vida está garantido, está estável. Porque você não tem o poder sobre o futuro. Então é por isso que esse vídeo veio para te ajudar a vencer esse momento difícil, tá? E poder extrair coisas boas. Eu espero que você tenha gostado. Eu agradeço imensamente aos inscritos no meu canal, a você que visualiza, que os inscritos possam trazer outros inscritos, que você compartilhe. Deixa seu comentário aqui, como é a sua vida de sozinho? Você está conseguindo se adaptar? Está sendo uma barra para você? Abra seu coração, eu quero ouvir. Muito obrigado e até mais, tá bom? Com o nosso canal aqui. Tchau!